Estamos iniciando o programa Marketing Business dessa semana, o programa com oferecimento do Barra Grill Steakhouse e da BSS Vigilância e Segurança. Hoje eu trago um convidado, um ídolo do esporte mundial. Um amigo, um profissional que depois que deixou a carreira de futebol, vem cada vez mais se tornando um grande empresário de sucesso, como foi no meio de futebol, que ele despontou em diversos clubes. Hoje eu trago Petkovic, Dejan Petkovic, meu grande amigo, um prazer te receber aqui. Prazer todo meu, Marcelo. Agora, grande empresário ainda não, né? Que tem uma sombra numa fase de grande jogador que dificilmente chegar a ser o grande empresário. Não, com certeza. Mas a gente aprende, né? Com os melhores. Não, absolutamente. Com certeza você já vem trilhando uma carreira fantástica também no meio empresarial, e esse também é um dos motivos de trazer você aqui para conversar conosco e falar dos seus projetos, dos seus grandes sucessos. Petkovic, você começou a carreira de futebol em 88 na Sérvia, é isso? Carreira profissional. Profissional, 88 na Sérvia. Fala um pouquinho da tua história, como é que para pessoas conhecer? Pessoas conhecem mais aqui, evidentemente, mas eu quero que os nossos telespectadores conheçam um pouco mais. Em 88 comecei a jogar profissionalmente, com 16 anos e 15 dias, para ser exato. Primeiro jogo e estreia do futebol profissional foi em 25 de setembro de 88. Que legal. Por isso eu joguei futebol como jogador profissional 23 anos, mas são 4 décadas. Décadas dos 80, 90, 2000 e 2010, porque eu terminei minha carreira em 2011. Então, eu sou tão velho aparentemente, mas tenho uma certa idade e certa bagagem nas costas, né? E você jogou em grandes clubes? Então, comecei no clube modesto da antiga Iugoslávia, Radnički Niš da primeira divisão, e depois me transferi para a Estrela Vermelha, da Estrela Vermelha para o Real Madrid, e aí carreira pelo mundo. Você ficou quanto tempo no Real Madrid? Então, eu fiquei no Real Madrid em total quase 2 anos, né? Mas eu estava sendo emprestado, né? Então não dei certo no Real Madrid. É uma vergonha dizer isso, pelas circunstâncias que ocorreram, mas eu era para ter ido ao Real Madrid em 95 de agosto, e a Estrela Vermelha na época, né, Iugoslávia tinha embargo econômico, esportivo, em todos os sentidos. Estavam fechados 3 anos de 92 e 95. Quando soltou, a Estrela Vermelha não deixou ir para poder jogar jogos internacionais, voltar para a Europa, porque era o último campeão europeu em 91. Antes do embargo foi a Estrela Vermelha, em 92 sofreu o embargo e não jogou mais. E aí fiquei para ir depois em dezembro, mas aí perdeu seu timing. Aí tinha que contratar outro jogador, as circunstâncias que acontecem. E quando chegou em dezembro, teve uma disputa entre o técnico e o presidente, uma briga interna, e quando eu chego, pago o preço, né? Pago o pato, como diz. Mas não importa, aí fui lá emprestado, fiquei lá em Sevilha, era Santander, aí em 97 veio para o Brasil, também pelo empréstimo. Depois Vitória faz uma grande ousadia, um grande passo, compra o Pet do Real Madrid, mas fico por pouco tempo, volto para a Europa, volto de novo para o Brasil, essa vez para o Flamengo, e aí minha vinda para o Brasil na segunda passagem, que é a partir de 2000, e que porque já tinha me convencido pela passagem do Vitória da Bahia, que o Brasil era a minha segunda casa, e agora, depois de tantos anos, virou a primeira. Você passou em grandes clubes, Goiás, Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense, o Flamengo, evidentemente. Esqueci algum? Não sei, aqui, 7 clubes. Vitória, 7 clubes, né? 7 clubes, 3 cariocas, um paulista, outro de Minas, outro de Goiânia e de Vitória. Olha, eu tenho... da Bahia, né? Vitória da Bahia. É impressionante como o Pet, e sem demagogia, ele é querido pelas torcidas, e a gente tem algumas oportunidades de estar em alguns eventos juntos. O carinho que as pessoas têm com o Pet, seja de qual for a torcida, é impressionante. Todo mundo quer tirar uma foto com o Pet, eu fico muito feliz, porque mesmo com a rixa, né, das torcidas, você agrada a todos. E isso é muito simpático da tua maneira de conduzir, da tua maneira de tratar a todos com muito carinho. Pet, o programa é sobre marketing, é sobre business, e você hoje, evidentemente, vem trilhando e se dedicando muito nesse meio empresarial.
hoje vem se falando muito, você também é um expert nesse segmento do futebol, falando muito sobre SAF. Eu queria saber de você, como é que você vê a SAF no Brasil? É o futuro do futebol brasileiro? Como é que você vê isso como um jogador internacional? Como é que você vê isso? Bom, eu acho que já é atualidade, porque já começamos, né? Logicamente, também acho que vai demorar um pouco mais para ser implementada na grande maioria dos clubes, das instituições de futebol, né? Porque nós temos uma cultura muito diferente, uma cultura de que o clube é uma instituição social, foi formado desse jeito como foram criados os clubes, são antigos, são clubes centenários, e você mudar de um dia para o outro, como foi mudado na Europa, ou você é mudado pelo imposto de uma legislação, né, para uma lei que foi sancionada nova, ou você começa mudanças pela forma como assim, uma proposta, de uma emenda, um decreto, depois aprovação, e leva seu tempo, porque a resistência é muito grande, que mudança dentro dos clubes sociais você precisa fazer isso, eu acho, porque nós temos um país enorme, nós temos umas atletas super talentosas, principalmente no futebol, porque o pentacampeão do mundo é um país onde todo é respeitado futebolmente, que manda, mas recentemente não temos resultados. Porque os outros países, campeonatos, foram em outra direção, virou negócio o futebol, independente de uma grande paixão, um grande amor, e os clientes que são torcedores apaixonados pelos seus clubes têm que ser tratados um pouco mais como aqueles que o futebol existe porque eles querem ver. Lógico. Então, se você não trata dessa forma... São consumidores. Consumidores, né? Não trata dessa forma e não providencia para eles sempre as melhorias em ofertas de qualidade, em tecnologia, em inversão, você um pouco deixa de desejar um pouco. No mercado competitivo, que não deixa de ser uma indústria, né? Então, nosso ecossistema precisa também mudar um pouco, porque tem mais responsabilidade. Responsabilidade com a instituição, responsabilidade com o cliente, com o consumidor, responsabilidade com a história, né? E responsabilidade com o esporte que é mais querido e mais consumido do mundo, né? E onde se usa, né, como uma ferramenta de introdução à sociedade, né? Também. Tanto que agora o SAF que vem um pouco para dizer que o clube que tem um CNPJ, como qualquer CNPJ de um CPF, não pode ter regalias, ou digamos, a diferença só porque o futebol e porque tem muita paixão. Tem que ser endereçado, tem que ter responsabilidade também com as suas ações. Eu vejo que através da SAF você consegue dar essa mais responsabilidade, né, empresarial, visão e os grandes investimentos, porque mais profissionais dentro do futebol vão ser colocados, que são profissionais da área, de como deve funcionar. Porque você tem no mercado profissionais, né, empresários bem-sucedidos, porque são formados para isso. E no futebol, na minha época, andavam muitos entusiastas, torcedores, apaixonados de futebol, mas não eram profissionais da área. Então o futebol às vezes cometia muitos erros de planejamento, de condução, de condutas, de gestões, né? E clubes se endividaram muito. Temos quase todos os clubes com muita dívida. E essas dívidas tem que se dar um jeito, como ela vai acabar. Então, como tivemos muitas situações no passado, você teve tanto até no esporte, teve virada da tapete, né? Mas essas dívidas não podemos jogar simplesmente no fundo perdido e começar a varrer e começar a dizer de novo que a gente tem que estabelecer as regras. Mas né? É o futuro, né? É o futuro, é a atualidade, já alguns clubes já fizeram, né? Como o Cruzeiro, como o Botafogo, como o Vasco que está sendo feito agora, como o Bahia que está sendo feito agora,
Demora um pouco mais de implementação, porque não é de um dia para o outro que você decide lá na Assembleia Geral do clube, aceita já mudanças, propostas, né? De que pode se criar um SAF, para depois falar, vai lá, tá aqui, chegou dinheiro, chegou um novo comprador e dinheiro vai resolver todos os problemas. Não, você precisa queimar as etapas. Então, o primeiro passo, quando você chega e começa já de um investidor que vai fazer junto com o clube, precisa também ter um planejamento a médio ou longo prazo, porque mesmo que você tenha o dinheiro que for, não é bem assim, vai botar no... Tem que dar resultado. Tem que dar resultados e não pode injetar dinheiro tanto de uma vez só. Por exemplo, na Europa, se criou a fair play financeiro. Porque você imagina, chega um príncipe, um sheik das Arábias, compra um clube e quer dizer, eu quero aqui o dinheiro que tu quiser. Fica desigualdade. Total. Então não pode ir assim também. Então você precisa isso se tornar uma empresa e você, na Europa, por exemplo, você pode gastar quanto você produzir. Entendi. Não é todo ano, vou injetar dinheiro de outra forma, de outras formas. Senão fica um desequilíbrio que acontece entre os clubes que são do maior tamanho, de maior torcida, maior possibilidade, e outros que não têm competência, né? Tanto que quando se trata de direitos de televisivos, são divididos nos grandes ligas proporcionalmente, mas muito menos digamos, essa discrepância entre o melhor clube e o maior clube contra o menor clube não é tão grande. Entendi. Quanto é aqui, por exemplo, no Brasil. Que o clube grande ganha muito, o clube pega a Série B, quase nada. E aí, se você já tem essa vantagem, já tem outra vantagem de patrocínio por causa do tamanho, dos resultados, de conquistas, da torcida, também vai para você cada vez cria diferença muito grande, então a competência e as ligas não vão ser interessantes. Por isso eu acho que o Brasil ainda, com tanto talento, mesmo com tantas dificuldades, mesmo as gestões que aconteceram mal durante muitos anos, continua ainda. Você tem 12, 13 clubes brigando para ganhar o título e você tem 7, 8 clubes ou 10 brigando para não cair, porque a competência é árdua aí, muito próxima, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você é um atleta do mundo, você roda o mundo inteiro, a gente sabe disso, acabou de chegar da Copa do Mundo, foi embaixador, enfim, convidado da FIFA, representando a Sérvia, e sempre estando presente, convidado de marcas. Você que jogou em times do mundo, qual é a diferença que você vê? Estou falando de marketing, né? Você vê um Paris Saint-Germain, um Real Madrid, um Barcelona, que é uma potência de venda de produtos pelo marketing que é bem feito. Agora o Flamengo entrando muito também nessa onda. Mas ainda falta muito. Como é que você vê essa diferença, Pet? O que falta? Então, eu acho, desde que eu cheguei no Brasil, na época do Flamengo, desde que eu cheguei no Brasil não, porque cheguei primeiro no Vitória, né? Na Bahia, já meu objetivo naquela época era vir aqui, fazer bem e voltar, porque todo mundo do Brasil vai para a Europa. Então eu estava satisfeito com o jogador do banco. Então, se eu for lá, esse foi meu desafio. Faço bem, eu volto para a Europa. E cumpri isso. Mas depois, quando eu voltei para o Flamengo, já era outra coisa. Já vim para tentar fazer uma história e ficar. E a partir daquela época, eu comecei a me interessar mais e prestar atenções nas diferenças, não só culturais, que tinha que me adaptar e respeitar, obviamente, né? E aprendi muito rápido, tem muita semelhança entre povo brasileiro com o povo sérvio. Mas o futebol, que é minha área, o que eu mais gosto, mais amo, estou preparando pós-carreira também, comecei a aprender e ver a diferença e sempre falava que entender por que eu, na época, por que o Brasil é o melhor do mundo? Era tetra, né? Aí brigas minhas, não, porque, digo, vamos lá, porque vocês estão fazendo metodologia de trabalho, de treinamento do futebol, gestões que vocês fazem dentro dos clubes que não estão dando, para meu ponto de vista, resultados totalmente equivocados, não sei o que, pelo que eu aprendi, pelo que eu sei.
Aí, mas então, como é que tu acha que aqui está a gente errada? Eu digo, eu acho que deveria evoluir e pode muito mudar certas coisas. E não precisa inventar todo. Pode ser espelhar e botar a sua parte, seu gosto, sua metodologia, suas características, seu DNA daqui, a filosofia que tem aqui, de vida diferente, né? O clima é diferente. Então eu acho que é melhor lá. Digo, não, estou vendo o nível do futebol, dinâmica muito grande, diferente, trabalho e tudo. Então por que a gente é tetra? Digo, porque vocês são melhores, porque são tetra, mas para mim, se tivesse feito certo, seria decacampeão naquela época. Mas não é porque está fazendo errado. E é tetra por quê? Porque tem um talento de enorme, porque tem a ginga brasileira, porque improvisa o tempo todo, porque tem intuição enorme, talento enorme, qualidade enorme. Mas se tivesse isso transformado em tua metodologia, em teu conceito, tua filosofia, teu estilo mais disciplinado, mais organizado, mais planejado, acho que poderia virar campeão rápido. Impressionante. E assim foi sempre essa briga e aprendi a diferença. Então, uma das não interessava. Eu falava no Flamengo na época de 2000, 2001, a marketing do Flamengo, naquela época, começou a se explorar, mas muito devagar. Falei, peraí, tem 40 milhões de torcedores? Impressionante. E o marketing só na época do carnaval? Só o baile rubro-negro? Cadê o marketing na época? Impressionante. Digo, pô, me paga o que me deve e me deixa eu tomar conta do marketing. Digo, como assim? Digo, deixa eu tomar conta do marketing. Quanto vocês ganharam nos últimos 5 anos? Garantido. Se ganhar em cima disso, 50-50. E eu tomo conta. Tá louco. Assim falava do marketing, falava assim da divisão de base do Flamengo. Oferecido, me paga o que me deve, porque o Flamengo devia na época. Tá querendo muito? Tô querendo muito? Tô querendo o quê? A obrigação de vocês. E eu tô me oferecendo investir isso aqui, já garantindo que vocês me dão os prestações da conta de últimos 5 anos, e se passar 50-50. E eu pago os gastos. Então vocês vão ainda poupar o dinheiro que estão jogando fora. Impressionante. Mas na época, claro, aquelas brigas tudo, infelizmente, depois saí do Flamengo, tinha que rescindir o contrato, não tinha como mais continuar. Mas, pela circunstância, em 2009, volto no Flamengo e me aposento, faço de novo ajuda para o Flamengo e me escutaram na época quando eu voltei um pouco. E nos tornamos campeões porque meus companheiros abraçaram a causa e se entregaram 110% e a gente conseguiu junto chegar ao objetivo tão desejado depois de 17 anos ganhar o título. Eu faço essa pergunta ao Pet, primeiro pelo atleta que ele é mundial, evidentemente, mas o futebol movimenta bilhões de dólares no mundo. É uma coisa absurda. Vê aí o resultado que a FIFA agora demonstrou, né? Impressionante. Na última Copa do Mundo, um resultado impressionante, porque é tratado como um negócio, né? E aqui, como você bem disse, ainda tem todo aquele conceito de clube, né? Os conselheiros nada contra, mas é negócio. É negócio que movimenta bilhões, enfim. Então eu espero que cada vez mais como negócio, os clubes entendam que se não se adequar a tornar isso um negócio de fato, com profissionais altamente qualificados, em cada um na sua área, evidentemente, para cuidar e fazer com que isso aconteça. Está aí os grandes exemplos do Real Madrid, do Barcelona, do Paris Saint-Germain, que são potências, não só em títulos, mas potências em faturamento. Tanto é que tem os grandes atletas no mundo jogando em seus clubes, não é isso? Enfim, Pet, mudando um pouquinho de futebol, já que eu te trouxe aqui para isso também. Você deixou, evidentemente, o futebol há algum tempo, com aquele golaço que foi a tua marca. Você sempre fala que teve outros gols lindos, né? Mas esse foi icônico, né? O gol de falta foi realmente emblemático e que te marcou de uma forma absurda. E você se dedicou e vem se dedicando a esse mundo empresarial que você vem fazendo muito bem. Você é quase um poliglota. Você fala quantas línguas? Internacionais, 5. 5. Lançou um filme... Mais dialetos, né? É impressionante. Você lançou o filme, O Gringo Mais Querido do Brasil, enfim... Vem se dedicando ao lado empresarial. Teve pizzaria, você trouxe o Djokovic? Sim.
Fala um pouquinho sobre essa tua entrada nesse mundo empresarial. Então, depois de deixar de ser jogador profissional, né? Parei em 2011. Enquanto era jogador profissional, eu investia muito. Era empreendedor, né? Sempre foi, né? Sempre foi, investia muito e tudo foi errado. Porque, é como dizem aqui no Brasil, sou olho do dono que engorda o boi. É então, infelizmente, tinha algumas sociedades que não deram certo. E, claro, o único culpado sou eu, porque eu tenho esse defeito de ser leal e confiar. Não é um defeito. Absolutamente, isso é certeza. Tudo bem. Estou dizendo, nós também temos virtudes, porque somos cheios de defeitos. Esse é o meu ponto de raciocínio. Mas tudo isso que eu estava sendo feito antes, praticamente nada deu certo dos negócios, a não ser dos investimentos. Os investimentos são diferentes dos negócios. Perfeito. Porque eu não estava presente, não estava porque eu fazia minha carreira. Depois de que parei de jogar, aí começo aí com a empresa, um pouco de marketing, essa coisa que primeiro que do Djokovic em 2012, que foi um sucesso. Golaço. Vocês estão vendo fotos aí, imagens, lotado o Maracanãzinho. Foi um golaço, exatamente, mas também não saiu tão bem pós-evento. Mas isso vamos deixar do lado. Vira a página. Vira a página. E aí comecei a fazer com a minha empresa aqui, algumas coisas de ações de marketing, isso. Eu me tornei depois treinador, diretor, me formei como técnico na RCCA do UEFA, técnico, depois também fiz, antes disso, ser diretor esportivo, fiz um curso na Federação Espanhola de Futebol, então fui a fazer update, né? Porque como jogador profissional você dificilmente fica focado nisso. Consegue fazer outras coisas, mas a minha cultura sempre gostava de aprender, né? E aprendendo bastante. Aí eu virei técnico, diretor e trabalhei isso paralelamente com alguns negócios que estava fazendo, né? Até depois fui no Globo, 2018. Você ficou lá quanto tempo? 4 anos e meio no Globo. E agora saí porque 50 anos, que não parece. É verdade. Não parece nada. Digo, vamos lá se dedicar às minhas coisas, né? Ser um empresário, aproveitar relacionamento, networking, tenho muitos amigos, graças a Deus que tenho muitos amigos que são empresários bem-sucedidos e com quais eu posso também aprender e ter esse relacionamento, e comecei a cuidar da minha vida, e agora minhas filhas, uma mais velha, né, a Ana, ela é cantora, né, ela escreve, compõe, toca e canta, já faz carreira profissional há 5 anos, ajudando ela, que já é hora de deixar ela com um empresário verdadeiro da música, porque eu posso ser empresário, mas não da música. A Ana Petkovic é um sucesso, ela tocou no Réveillon de Copacabana para 3 milhões de pessoas, foi um sucesso e vem continuando sendo um sucesso. Vocês estão vendo a imagem da Ana cantando também, filha do Pet, mas é uma grande estrela. E tem a Inês, né? E tem a Inês, que agora terminou faculdade, né, na Itália, se formou e falou, beleza, agora eu vou começar a criar tipo holding minha, juntando alguns amigos, juntando alguns que estão me ajudando, usando a marca, usando o conhecimento. Já tenho quem vai administrar isso, porque a minha filha já se formou, além de se formar, ela ainda está fazendo cursos particulares para administração em business, que se formou na Itália. Fazendo agora no momento, por exemplo, está fazendo o curso intensivo de 120 horas de sommelier. Caramba! Porque há 3 anos atrás eu, com meu irmão, investi nos vinícolas, né? Você comentou comigo, você tem isso lá na Sérvia? Exatamente. Há 3 anos atrás. Vinho e aquela bebida característica... Destilados, né? Destilados, Então, agora, esse ano, a gente vai construir a vinícola, porque os vinhedos que a gente começou a investir há 3 anos atrás já começaram a dar a primeira safra. Que legal. Aí, esse ano, vamos construir a vinícola, junto com a destilaria, que meu pai produz há muito tempo, e só para os amigos não vende. Que é uma ainda não foi vendido. É uma cachaça de ameixa. Tipo cachaça, só que meu pai faz de ameixa. E ano passado, meu irmão fez uma de uva, que se chama grappa, né? Perfeito. Mas é de uva Merlot 100%, que deu
totalmente sucesso, né? Inclusive superou do meu pai, que agora estamos conversando ele para mudar a tecnologia, porque essa deu certo muito mais no resultado final. E aí, com a construção da vinícola e do ecoturismo lá, que a gente quer, e destilaria junto com vinícola, pouca, familiar, sim, mas assim que se começa, né, para ver se depois... E aí, quando minha filha falou, pai, posso entrar no curso de sommelier? Digo, pensei que um curso, que a gente vai uma noite e experimenta, não, 120 horas de curso com prova, escrita, oral, visita de todas as vinícolas, vai experimentar, degustar. Digo, mas você não bebe. Pois, pai, mas você também não tinha vinhos, vinícola, né? Agora tem vinhedos. Que visão a dela, né? E alguém vai ter que tomar conta futuramente. Que visão fantástica. Então eu fiquei orgulhoso, né? Falei, claro, pagam lá, vai lá. Então, pensei agora, então, sair do Globo, vou criar uma holding para vários, digamos, galhos, branchos, que além de aproveitar essa conexão, o nome, marca, o pet que já existe, fantástico. Já está. Consegui enganar todo mundo, que era bom jogador e que só... E aí, com alguns amigos criando isso, estamos indo bem estruturando. Demora um pouco, mas eu acho então, que esse ano... Então Petkovic Holding. Não sei o nome, mas uma holding com várias ramas, do futebol, de marca Aprenda com Pet, que já... Vamos falar sobre isso. Que já ganhou a vida, já está indo muito bem, já decolou, mesmo com pandemia. Eu acho. Então, essa é uma dos... Futebol, meu irmão já faz empresário do futebol há muito tempo, né? Uma carreira intermediária, que era agente FIFA. Que é queridíssimo. Então, agora estou ajudando ele, porque com ele a gente teve agora, graças a Deus, na ajuda com ele, essa janela de inverno europeu, né? Verão aqui, mas na Itália, conseguiu fazer uma transferência do jogador que a gente saiu da nossa escolinha lá de futebol da Nice, que a gente tem junto com o meu melhor amigo, que se chama Real Nice, que foi formada há 14 anos atrás, que ajudando. Então tinha jogadores que saíram de lá e que meu irmão empresariava, agora estou ajudando ele. E esse jogador, Ivan Illich, que estava em Verona, jogando pelo Hellas Verona, era antes do Estrela Vermelha, foi vendido para Manchester City, Grupo City, emprestado, foi comprado para Verona e agora foi vendido para o Torino. A gente fez essa operação agora, praticamente maior e talvez única transferência nessa janela na Itália. Que fantástico. E aí isso também dá certo, que é o que eu estou querendo fazer, esse empresário, essa empresa mais um rastro, porque já estou juntando com aquele que sabe melhor, né? Acho. Que o meu irmão está 20, quase 15 anos nesse ramo, e eu, com nome, conhecimento, já fui diretor, já fui o técnico, conheço, e onde eu passagem, conheço muitas pessoas, para ajudar ele e me ajudar, né? Lógico, e aqui é essa holding que cada um vai ter as responsabilidades. Meu irmão dessa área, uma outra, um clube lá na Europa, talvez um clube aqui, gente também faça um SAF daqui de um clube. Ainda estou analisando isso, e mais ou menos por esse caminho. Olha, então já é uma dica importante para você que é empresário entender a visão de um jogador de futebol que veio, evidentemente, da Europa, mas que... Talvez te contrate, quem sabe. Mas que... Foi canal. Mesmo jogando, sempre teve um olhar de empreendedor, de empresário, abriu o leque, hoje, evidentemente, pensando e já realizando uma holding com vários braços. Te parabenizo, acho que é uma belíssima ideia. Um dos braços vai ser um canal de comunicação, de TV. Eu acho certíssimo. Você tem programa, exatamente. Um desses que a gente está pensando fazer com pelo menos 3 estúdios, tem esporte, mas tem também o marketing e business, todo esse relacionamento. Sensacional. Acho que um cara como você, que é meu amigo, me inspirou, né, para fazer isso. Isso já está sendo preparado. Eu acho que durante esse ano vem esses galinhos, como se chama, né? Tem que fazer, até porque você falou uma palavra que no nosso negócio é vital, networking. E você tem muito. Você, aonde você anda, todo mundo quer estar com você, você é bom de papo, você conversa bem e você está sempre pensando no negócio. Falando no negócio,
Você desenvolveu o Aprenda com Pet, que é uma ideia brilhante, que a marca, vocês estão vendo a marca aí do Aprenda com Pet, fico muito feliz, que é aquele tem um momento de comemoração do gol de falta contra o Vasco, que você lançou o Aprenda com Pet com um curso como se bater falta, né? E aí depois o Aprenda com Pet começou a dar frutos, o Aprenda com Pet Camp. Foi lançado exatamente 20 anos depois daquele gol. 20 anos. Foi isso, 2 anos atrás, 2021. Na pandemia, né? Na pandemia, 27 de maio, foi lançado e a partir desse momento, mesmo com o fim da pandemia e tudo isso, a gente está indo bem cada vez melhor, cada vez melhor. Impressionante. E é o Aprenda com Pet Camp, que é 4 dias de encontro, experiências do futebol com Petkovic, e principalmente você anunciante, você diretor de marketing, é uma oportunidade para as marcas estarem nesse momento. Fala um pouquinho o que é o Aprenda com Pet. Então, Aprenda com Pet não é só um futebol camp, Aprenda com Pet, eu acho que é esse pontapé onde a gente está fazendo, né, nas férias no momento, juntando experiências fantásticas, né, para crianças, mas para os pais também. Fundamentalmente. Né? Porque os pais é que transmitem a paixão e seu amor, dedicação para os clubes, né, ou de futebol, transmite para os filhos. Influência boa ou ruim vem dos pais, claro, dos avós e tudo isso. Então, eles também, uma experiência familiar, porque eu sou ídolo dos pais, claro, dos crianças, esses agora que a gente trata de, você é o tio de Pet. 5 a 15 anos, né, que a gente dá esse futebol camp. Essas crianças o Pet foi introduzido para eles através dos papai, mamãe, avô. E aí eles têm lá aprendizagem de diferenças, malandragem, filosofia, conceito do futebol, espírito, algumas diferenças que são importantes. E os pais têm a experiência de viver. Claro, comigo são os profissionais do futebol, meus amigos também. Você leva grandes atletas, né? Claro, sempre tem alguém mais. Primeiro na equipe, né? Equipe que é fixa, né? Tem uns grandes nomes de futebol, como Leandro Ávila, como Maurinho Fonseca, né? Jogadores como eu, tem aí o Bruno Suzano, tem o Tegão, tem Rogério Fabinho, mas sempre traz alguém a mais. Então, agora teve o Zé Roberto, teve Beto, teve agora o Melo, preparador físico, que era campeão tantas vezes, e é da seleção também brasileira. Então, meus amigos vêm prestigiar algo parecido que o Caioba, meu amigo Caio Ribeiro, fez há muito tempo atrás, e ele me incentivou, não, tem que fazer, Pet, você é muito querido e teu nome é muito maior, acho que vai fazer, porque você tem a obrigação de transmitir isso, porque você é muito ídolo, porque é que se espelha em você, esse contato, essa interação. E os pais têm um desafio, além de viver alguns dias, né, no final eles têm jogo contra meu time, os professores, time do Pet, convidados, time do papai. Os papai formados. E, logicamente, se eles conseguem ganhar, eles não pagam nada. É um pouco missão impossível, mas nunca se sabe que um dia, né, os pais viram malandros e falam o seguinte, vamos contratar o Pet para a gente ganhar do Pet. Bom, talvez tenha prazer de ganhar, mas... E você joga sério, né? Não, a gente não joga sério, a gente brinca sério, né? Só que a brincadeira é a coisa séria. Criança tem que brincar, mas é coisa séria brincar, porque ela se desenvolve, né? Assim, lado cognitivo, aprende através da brincadeira. A gente brinca muito, tem muitas coisas, brincadeiras lúdicas que a gente faz em loco lá, as crianças, e elas aprendem de gostar. A gente também, às vezes, provoca essa criança que fica nervosa quando perde, né? Quando eu brinco com eles, faço falta em cima deles, empurra, você me empurrou? Eu digo, eu não, me passei aqui. Eles vão, me derrubam, mas é brincadeira. Não, impressionante, você é o primeiro a chegar no campo e o último a sair, no GG, do futebol camp, e as crianças ficam... profissional agora. Não fala isso, né? Eu sempre era profissional. Não, mas é verdade, você realmente, eu já vi isso, eu estou falando aqui com propriedade, é impressionante que você fica na resenha hoje. Desculpa te cortar, a ideia é esse futebol camp se transformar depois, talvez... Já está... Não, estou dizendo...
vai para o Brasil todo, né? Tudo bem. Mas talvez, estou pensando, talvez, criar alguns núcleos com projeto social, sei lá, se for através de instituto, através de outro instituto, alguém, para onde vou dar a metodologia, dedicar o tempo com minha filosofia, meu conceito, implementar isso nos vários núcleos, para a gente abrir isso que seja mais fixo, que não seja um evento, que seja um duradouro. Isso estamos pensando, mas com bastante cuidado para ver como fazer isso, né? Se juntando com aqueles que são outros empresários, empreendedores que gostariam de fazer isso, e aí com municípios, prefeituras, né? Então muitos já demonstraram desejo de fazer isso. Estou vendo isso, mas é um compromisso que, se eu conseguir fazer isso, tenho que me dedicar um pouco de tempo de visitando, de fazer presente. Então, abrir vários ao mesmo tempo não dá, mas ir viajando, e a minha equipe também organizando, supervisionando isso, criando emprego naqueles núcleos, com professores, com estudantes, com estagiários, com universidade. A gente já está pensando nisso, por isso que eu estou dizendo, mas precisa de uma holding, tudo isso para ir tomando cada um. Conta. E aí não quero ter pressa com isso, porque eu sou muito jovem, bem mais que você, e terá tempo de fazer um planejamento para longo prazo. Ô, Pet, eu não tenho dúvida que pelas imagens todos puderam acompanhar o sucesso, já na 3ª edição, lá no Vila Itaipava. Quarta edição. Qual é o e-mail que o anunciante, as marcas, façam contato? E-mail? Qual o contato? Aprenda com Pet, mas tem no Instagram, né? Então entra lá no Instagram. No Instagram e tem o Aprenda com Pet. E dali você já tem um contato? Já tem tudo lá. Agora no e-mail, acho que também assim... aprendacomPet, mas tem lá. .com.br, mas eu acho que no Instagram já tem um contato. Também tem no meu Instagram, né? Dejan Petković Oficial. Lá abaixo tem Aprenda com Pet, que te guia direto. Se tem dificuldade de botar arroba Aprenda com Pet, que também vai direto no Instagram. E olha, você também, evidentemente, diretor de marketing, que tenha, evidentemente, interesse de proporcionar a sua marca e essa experiência com o Petković, com o mundo do futebol, também tem aí o nosso e-mail. Faça contato com a gente, que a gente já passa programa marketing e business @gmail.com. E você que tem interesse em estar também aqui conosco, ao mesmo e-mail, anunciando, divulgando o seu produto para um mailing altamente qualificado. Petković, uma pergunta sobre atleta. Você começou muito cedo e o Brasil, evidentemente, tem um celeiro de jogador inquestionável. O que falta para essa garotada despontar ainda mais? Sem estrutura, né? Como eu vejo crianças jogando sem tênis. Como é que é isso, Pet? Então, no futebol, né, o futebol profissional melhorou muito, mas profissional. Só que o profissional, a gente tem 40 times, e no Brasil temos 800 registrados no CBF. 800 então, times. Quantos a gente tem estaduais? Dificuldade, acho que estaduais não estão jogando o ano todo. Precisamos, né, esse semi-profissional, que é profissional, clube, times, né, competições como... Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem 5 ligas cariocas, chamadas elas A1, B1, B2, C, mas tem 5 categorias, 5 níveis. Mas nenhum dos... Nem primeiro, nem carioca, onde participam os grandes clubes, tem uma duração muito curta. Imagina então, aqueles cariocas que jogam na primeira divisão e depois não jogam mais. Isso é desperdício, isso então trabalho, isso é muito difícil. Isso, aqueles que querem investir no futebol também, e principalmente agora com a criação do SAF, você precisa mudar. A gente precisa tentar mudar as competições da liga, adequar para quê? Porque se você tem competição mais esticada, mais longa, anual, para clubes pequenos também, você vai incentivar mais investimento dos SAFs nesses clubes também, para eles poderem ter um desempenho, né, anual, crescimento dos talentos, criação dos talentos, e aí você vai melhorar competições, assim vai trazer mais investimento. Porque como um clube vai se
trazer aos parceiros, as marcas, os patrocinadores, se ele tem um tempo muito pequeno de exposição, 3 meses, 4. E aí só na primeira. Nós precisamos de envolvimento isso. E acho que com essa visão vamos ajudar o esporte, vamos ajudar as crianças, vamos ajudar essa classe, vamos ajudar o empresário também, pequeno empresário, pequeno empreendedor, para posicionar sua marca e dar, através de investimento dentro do esporte, ele também ganha visibilidade, crescimento no mercado, porque nós temos um mercado enorme. E o canal de TV do PET, quem sabe? É uma ideia, hein? Vai proporcionar esse debate, pelo menos debate, diálogos, para que a gente amadureça, chamar também aos cabeças importantes de futebol carioca, o Brasil, para poder impressionante. Desenvolver um pouco mais, achar a fórmula. É impressionante como é bom tê-lo aqui no programa, com essa visão internacional, alguns desperdícios que a gente tem e potenciais. O futebol, como você bem sabe, é a nossa paixão, enfim, campeão mundial, mas não é entendido, estou falando da forma macro, como um big negócio. Exatamente. Não é, Pet? E nós estamos falando do futebol. E outras coisas. Outros esportes. É verdade. E estamos falando só de um ecossistema, essa indústria esportiva. É verdade. A gente tem enormes indústrias aqui no Brasil. Eu te fiz uma pergunta no Rio Open, rapidamente. Sim, e Rio Open, por exemplo, foi fantástico. Não, e uma coisa interessante, você vê a Sérvia, que é um país que tem quantos habitantes? Quase 7 milhões. 7 milhões. Quase 7 milhões. É do tamanho da cidade, praticamente, do Rio de Janeiro, temos população. Temos uma população, sim. Você falou que os esportes coletivos, a Sérvia desponta. E além de Djokovic, número 1 do mundo, que bateu todos os recordes em anos, número 1. O que mais? Tem vários atletas despontando grandes campeonatos. Sempre fomos muito fortes em basquete, polo aquático, de voleibol. Futebol é mais ou menos, não temos tanto sucesso, mas aí, antiga Iugoslávia, agora a Croácia está vendo como teve sucesso. É verdade. Então, a Croácia é ainda menor, por exemplo. Conseguiu se organizar um pouco mais o futebol, eu acho que nós não conseguimos ainda, porque ainda não resolvemos algumas questões internas dentro da nossa competição. Nós, por exemplo, essas 2 competições mais frescas na memória são do ano passado, no Catar, e da Rússia de 2018. Onde a Sérvia participou e onde a Croácia teve sucesso. O governo investe muito? Não tanto. Mas, no final, vou falar a minha opinião sobre isso. Eu estou dizendo onde a Croácia teve. Nós fomos para a Rússia com um técnico interino. Aliás, com um técnico que foi colocado para ser o técnico na Copa do Mundo e nunca antes foi técnico. Não teve nenhum jogo. Que loucura. Nem eliminatórias. Que loucura. Então, o time teve, mas chances de dar certo são menores. Agora, fomos para a Copa do Mundo com o interino presidente da federação. 1 ano e meio sem presidente da federação, porque brigas políticas lá dentro. Então, isso também não teve. Claro que vieram outros problemas, mas estou dizendo uma coisa que não está super organizada, gestão gerida, como se diz, né? Claro. Você tem de cometer outros erros e outras coisas pagar pelo preço. Também tivemos jogadores que chegaram machucados, 6 jogadores machucados na Copa do Mundo. Mas a consequência não está boa. Desde 2018 não melhoramos, não pioramos uma coisa para 2022. Então, se você não está super organizado, você não implementa uma gestão profissional, você não tem um nome que vai representar, que tem uma imagem, confiança, representatividade boa, só com os políticos não dá. Infelizmente. Por isso estou dizendo, quando vem o SAF, você tem tendência que vão mais profissionais, cada um cabeça na sua área, como tem profissional super financeiro, de legislação, de marketing, tem que ter de futebol também. Principalmente que o futebol é o carro-chefe, né? Sem dúvida. Agora, a Sérvia é muito forte no tênis, né?
Sérvia é forte no tênis. Djokovic é um fenômeno. Mas foi antes também, se você lembra, antes dele, por exemplo, a Croácia teve Ivanišević, que agora faz parte da comissão técnica do Djokovic. Tá vendo que mesmo não tem problema, são profissionais. Porque croata e sérvio não tem nenhum problema, tá fazendo parte. Né? Teve ele, mas teve na Sérvia Boba Živojinović, se você lembra dele, Monica Seles, se você lembra dele, que foram atletas impressionantes do tênis. Ele agora, mas também tinha o Zimonjić, que está fazendo parte do time dele, que foi o número 4 de duplas. Ainda tivemos aqui agora dois atletas no Rio Open, Dusan Lajović e Laslo Djere, que infelizmente se confrontaram nas oitavas, e o Dusan Lajović, que é mais experiente um pouco, ganhou. Mas, e depois perdeu do vice. Do Cameron. Hã? Do Cameron, não é? Não, do vice. Quem foi o vice? Do Alcaraz, verdade. Eu tô com a cabeça. Falando do vice a propósito, que todo mundo esperava que repetisse, tá né? Que o Carlito ia ganhar de novo, né? Que joga muito. O garoto é super talentoso. Joga muito. E eu não assisti o jogo, porque não estava em Mato Grosso, Cuiabá, essa experiência fantástica que eu teve em Mato Grosso, e não foi no jogo, mas minha filha foi ver o jogo contra Alcaraz. E meu genro, ele teve o set point no segundo set e perdeu esse set point e depois não conseguiu, aí perdeu 2-0, né? Foi no tie break, quando foi no 6-5 ele teve set point, empatou, foi pro tie break e no tie break, decepção psicológica, perdeu 7-0. Com 19 anos já é o segundo, foi o primeiro, enfim, é um fenômeno. Petkovic, estamos quase no final, a gente crava 50 minutos. Eu queria que você, pela tua experiência de vida, de profissional, a gente sempre tem um espaço aqui para o estudante. Hoje eu vou mudar um pouquinho. É claro que a garotada também, os papais assistem o programa. Que dica que você deixa, não só para um novo atleta, um novo esportista, mas também um novo empresário, pela tua formação, pela tua cultura, pela tua vivência mundial, o que você deixa de recado para esse que está começando agora, já que você é um sucesso? Começando agora a estudar. Começando agora a trabalhar, a ter a sua primeira profissão. Então, como chegar a ter um nome de fato? Então, veja, é o caso da minha filha praticamente. Terminou a faculdade agora, mas ainda vai ganhar muita experiência. Então você tem que fazer a primeira coisa, aquilo que você gosta de fazer, o que você ama de fazer. Não o que tem que fazer, porque se você faz o que tem que fazer, você vai fazer infeliz. E quando você faz uma coisa sem felicidade e sem propósito de toda a sua alma, o resultado e sucesso dificilmente vão colher os frutos. Por isso, experiência, estuda, se atualiza, lê, aprende, acha o tempo para diversão, começa a trabalhar com aquilo que você gosta. Enquanto você está buscando de construir o que você é, o que você quer ser, você vai ter chance de virar super profissional naquela área que você está amando. Então, acho amor acima de tudo. Amor acima de tudo. E sonhar grande, correr atrás do seu. Agora, eu sei aqueles que ainda estão estudando, tem que ficar esquentando a cadeira, né? Tem jeito, e estudando. É isso aí, porque hoje em dia, graças a Deus que hoje vocês têm acesso a todas as informações do mundo. Hoje é fácil, né? Hoje é muito mais fácil que na nossa época, que você encontrar tudo que você precisa para você vai achar na internet e aprender em minutos. Agora, isso é informação. Como você usa essa informação, aí vira seu conhecimento e sabedoria. Então, assim, aproveita, informações estão aí, entenda e começa a aplicar. Viu? Palavras do Petkovic. Para terminar, já que a gente também tem um carinho e um entendimento muito forte do potencial do turismo, e você é um homem extremamente viajado, conhece o mundo praticamente todo, quase todo. Você mora no Rio de Janeiro, vive no Rio de Janeiro, é um carioca nato. O que está faltando para o Rio, de fato, ser essa potência turística, Petkovic? Você que roda o mundo aí, hein? O que falta? O
que falta? Não estou falando de belezas. Não, beleza. O que falta? Beleza natural tem demais. Você acabou de chegar de Dubai agora. E o que está faltando para o Rio de Janeiro ser, de fato? Acho que o Rio está melhorando. Acho que está melhorando. Olha aí, talvez ousadia da minha parte, mas acho que tenho o direito de uma opinião depois de morar mais de 20 anos no Rio de Janeiro. Sou cidadão carioca. Então, estou vendo melhorias. Mas a melhoria, como qualquer coisa, nessa cidade não acontece de um dia para o outro. Melhorias acontecem através de educação, através de investimentos. Estou vendo que o Rio de Janeiro tem um potencial e está buscando fazer investimentos. Os projetos da melhoria que precisa infraestrutura, precisa ainda muito pouco explorado, tanto em forma de natureza quanto em forma de potencial e riqueza que tem o próprio Rio de Janeiro, com sua generosidade que foi criada, né? Tem riqueza natural que vem de exploração, de mar, de solo, de buscar o petróleo e tudo isso, mas tem possibilidade de crescer. Turismo sempre foi muito pouco no Rio de Janeiro, na minha opinião. Se você compara o Rio de Janeiro, que é turista temporâneo, com qualquer cidade minúscula europeia, você fica... Não é possível. É verdade. Então, primeiro, através desses eventos grandes, mega eventos que a gente teve recentemente de Copa do Mundo, Olimpíada, a gente melhorou um pouco mais a estrutura, melhor capacidade de receber os turistas. Agora, precisa melhorar muito mais a segurança e imagem do Rio de Janeiro, que ficou um pouco mais criada pelo mundo e ainda fica, porque eu moro fora e todo mundo me pergunta, mas é violento, mas é perigoso. Eu não. Como que não? Porque não. E no ideal existe, mas se você escolher lugares, mas escolher lugares, isso que é problema. Se você não tem liberdade de se locomover onde quiser, isso fica inibindo aos turistas. Mas eu, mesmo assim, só... Amo o Rio. Assino aquelas palavras do Tom Jobim. Impressionante, né? Que o Rio de Janeiro é maravilhoso. Mas é maravilhoso. É uma cidade maravilhosa, Itaí, um europeu. E aquela, o Rio de Janeiro, né? A cidade merece sempre aí te queimar. É isso aí. E eu sei do teu amor pelo Rio de Janeiro, pelo teu carinho. Pet, a gente está terminando, eu queria te presentear com o meu livro, Evoluir a Sua Marca, que eu escrevi na pandemia e falando um pouco da minha trajetória profissional, mas fundamentalmente com o tema Evoluir a Sua Marca, que a gente está aqui para evoluir e todos nós somos uma marca, né? E você é uma marca do futebol, um ícone do futebol. Eu queria te presentear para que você curta um pouco das histórias de 1.500 eventos que nós produzimos. Enfim, apenas um regalo para um amigo. Poklon. Isso. Que fantástico. Poklon é... Eu ainda vou aprender essa língua. Muito obrigado, mas isso sim, evoluir é a sua marca. Acho excelente título. Que bom. Que é a sua marca, é a marca de todos nós. A gente tem que trabalhar inicialmente a nossa marca pessoal, né? Descobrir o que você é e trabalhar em cima disso. É isso aí. E você trabalha, quando você trabalha, você evolui. É isso aí. E isso é destino do ser humano, sempre fazer atrás de evolução. É isso aí. Que bom, que bom. Olha, pena que a gente... Desde que a gente já aprendeu com Charles Darwin, né? É isso aí. Olha, o tempo é limitado, eu queria ficar aqui com o Pet mais tempo, levando essas informações, as curiosidades desse grande ídolo nacional, mundial e hoje, evidentemente, um empresário de sucesso. Quero te agradecer, Petkovic. Sei que sua agenda não é fácil, mas você, como sempre atencioso, carinhoso conosco e esteve aqui conversando um pouquinho com a gente. Obrigado, cara. Não, obrigado a você e não é minha culpa a minha agenda, é da minha assessoria. Olha, o programa Marketing Business está terminando. O programa Marketing Business tem um oferecimento do Barra Grill Steakhouse e da BSS Vigilância e Segurança. Meu muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Tchau.